Sejam muito bem-vindos, Pedcast número 69. Hoje é algo caseiro. Eu e Arnido viemos aqui para falar um tema que eu imagino que seja o assunto da moda, né? Ouvimos bastante esse tema em alguns eventos, que é alta performance, como a gente fazer a UTI performar muito bem, né? O que seria esse bom funcionamento, essas boas práticas ali dentro da terapia intensiva, né, Arnildo? Então, eu confesso que quando eu ouvi pela primeira vez o termo boas práticas em UTI, me pareceu algo bastante subjetivo, algo assim que carecia de um pouco de objetividade em relação a essa descrição. E na verdade não é. Inclusive, no próprio CFM, na Anvisa, as recomendações elas têm esse título mesmo, boas práticas em UTIs. Que são regras, na verdade, assim, que vão desde o que é necessário para se fazer a abertura de uma UTI, a inauguração de uma UTI, ampliação de leitos em UTI e, mais importante de tudo, melhorar a qualidade da assistência, melhorar a performance dos pacientes que são admitidos em UTI. É um conjunto de regras que não são específicos para a criança, então são as mesmas regras para as UTIs gerais, para as UTIs pediátricas, com ou sem perfil misto, e para as UTIs neonatais também. E que basicamente é assim, se for caracterizar, são várias recomendações, inclusive são capítulos, são parágrafos, e cada parágrafo com as suas recomendações específicas, mas em base, resumindo, são 5 recomendações principais, são 5 grupos de recomendações principais. Aquelas que dizem respeito à infraestrutura, a estrutura física do ambiente, aquelas que dizem respeito aos recursos tecnológicos que são necessários, no mínimo, para se considerar uma UTI de média, alta complexidade, por exemplo, a questão dos recursos humanos, como administrar, como renovar, e, por fim, recomendações direcionadas ao paciente e, mais recentemente, recomendações aos familiares desses pacientes. Então, como se fossem 5 grupos e cada grupo desses tem recomendações específicas de acordo com cada perfil de UTI. Acho que a gente podia pontuar um pouquinho o que seria esses grupos, pormenorizando como que a gente tem lá o ideal e como a gente consegue adaptar para o real, né? Porque a gente sabe que existe um ideal, uma estrutura física, às vezes todas as questões que envolvem recursos humanos, e parece às vezes que está tão longe da gente quando a gente vê isso operacional, né? Como que a gente consegue trazer isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que seria cada item desse e talvez como a gente conseguiria operacionalizar isso na nossa prática, no nosso dia a dia, seja um hospital que que tenha grandes recursos de investimento em ambiência e tudo mais, ou um hospital, às vezes, de um porte menor, mas que também acaba atendendo aí as crianças graves. Então, se a gente for pensar, né, a história da terapia intensiva pediátrica especificamente é a mais nova entre todas as UTIs. As UTIs de adulto, logo no período interguerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já existiam UTIs bem estruturadas. As UTIs neonatais ganharam muita força com as cirurgias de cardiopatia congênita, né, vinculadas ao Instituto John Hopkins. E as UTIs pediátricas mesmo, elas ganham espaço físico, ganham proporção e denominações no final dos anos de 1970 e início da década de 80. E aqui conosco não foi diferente, né? Nós acompanhamos historicamente esse período de surgimento das UTIs. Inicialmente, elas eram adaptadas, né? Literalmente como se fosse um puxado mesmo de um determinado setor, né? As crianças graves sempre existiam, mas ficavam internadas eventualmente nos leitos de enfermaria, nos leitos de pronto-socorro. E aí surgiu a necessidade de se ter espaços físicos para essas crianças. Então, a nossa história foi assim, né? A nossa UTI começou em 2 enfermarias ao final do corredor da pediatria. Sim, verdade. Mais tarde, ampliado por uma ampliação que foi feita no fundo dessa unidade. Então, nesse momento, não existia muita cobrança em relação à parte de estrutura física. Hoje é diferente. Hoje, se houver a inauguração de uma UTI e ela for fiscalizada pela Anvisa, ela vai exigir diversas recomendações. Acho que a parte mais extensa de todas essas recomendações é em relação à estrutura física. Porque vai desde o espaço que vai existir entre um leito e outro,
desde a proporção de saídas de oxigênio, de ar comprimido, também de vácuo na estrutura, e além das outras áreas que são contíguas, né, como os expurgos, as salas de prescrição, as salas de observação. Então, hoje, o rigor é muito maior. Mas nem sempre foi assim, porque havia uma necessidade maior do que você construir. Não dava tempo de construir uma UTI, você tinha que adaptar. Então, a estrutura física hoje, ela é muito cobrada pela Anvisa, né, principalmente porque existem recomendações referentes ali à parte de controle de infecção também. Tanto é que quando a gente vai propor, por exemplo, a ampliação de leitos, antes de que sejam inaugurados, antes de que sejam efetivados esses leitos junto ao SUS, certamente aquela unidade vai receber a visita de alguém da esfera estadual, da esfera federal, para saber se estão cumprindo as recomendações físicas que são necessárias para aquela inauguração. Então, hoje, a parte de estrutura física, ela vem sendo mais exigida porque existem normas técnicas para serem cumpridas. E é exatamente isso, é a mais técnica de todas, né? Então, não tem muito o que conversar, não tem muito o que negociar. Ou tem o que a lei nos recomenda, ou não haverá esse espaço, né? É tão importante quando a gente pensa na construção, né, ou adaptação de um espaço, o quanto é importante que, junto com aquele arquiteto, né, que eventualmente esteja pensando no projeto, em ampliação, reforma, tenha um profissional da área da saúde ali para operacionalizar, né? Hoje a gente tem muito forte as famílias dentro das unidades, é algo que a gente fala aqui em todos os episódios, e a gente sabe na pele, né, Arnildo, o quanto a gente precisa ter a estrutura física para tudo isso, que é o básico do funcionamento da UTI, os leitos em volta, os isolamentos adequados, mas que também a equipe tenha a visão do todo ali, como segurança mesmo, para conseguir prestar uma assistência segura, assertiva e rápida, mas que eu também consiga alojar essa família, essa mãe, esse pai, do lado do leito. Foi muito difícil, né? Quando a gente tem um espaço relativamente pequeno, uma criança grave, uma cama, um berço grande, aí eu tenho um ventilador mecânico de um lado, a gente já teve situações de criança com 12, 13 bombas de infusão, e ainda a gente tem que deixar essa família ali próximo. E mesmo algumas poltronas, né, que já são desconfortáveis, mas também muitas são grandes, não ficam muito bem ajustadas, e isso, de certa forma, impede o fluxo livre ali no ambiente, até para você conseguir, às vezes, chegar com facilidade numa criança que eventualmente precise de uma assistência mais imediata. Se isso não estiver organizado, isso é um baita do impedimento. Então, a gente tem que entender que, pensando hoje na estrutura, tem que pensar assim, na estrutura, nas separações dos leitos, mas também em como encaixar esse familiar ali para ficar 24 horas por dia. Então, acaba sendo um desafio, e eu percebo que é um desafio para nós também. Eles estão lá, mas às vezes a estrutura não comporta tão adequadamente a cama, todo o aparato em volta e, né, a poltrona ali do lado. Exatamente, né? Hoje não dá mais para a gente pensar em adaptar um espaço físico somente à criança. Mesmo que seja um lactente ou até mesmo um recém-nascido, no caso das UTIs mistas, como é o nosso caso, por exemplo. E essas dificuldades, elas ficam mais evidentes ainda quando a gente precisa de um isolamento aéreo. Sim. Porque se você vai dar o direito dessa família ficar junto com o paciente, nós damos esse direito das 24 horas de permanência, tem que lembrar que ela vai ficar isolada também. Então, nesse isolamento, em teoria, tem que ter um banheiro para a família usar, tem que ter um espaço físico adequado para a família se alimentar, espaço para guardar pertences pessoais. Sim. Porque senão não é um isolamento aéreo, né? Se você tem um isolamento aéreo e compartilha banheiro, compartilha armário, você tem um isolamento parcial, né? Então, claro, de novo, né? Às vezes a necessidade de se ter um leito é mais alta do que você construir o leito, mas a gente sempre busca o ideal, né? Então, o ideal é criar condições hoje para o cuidado da criança, né? Mas para o alojamento conjunto também, né? O alojamento conjunto que tanto foi falado e ainda é falado na neonatologia, hoje é uma realidade para as UTIs também, né? Não que a mãe fique internada, mas a mãe permanece junto, né? Então, sim, hoje a gente tem que deixar as condições de adequação para os dois, né? Ainda mais aqueles que vêm de fora, realmente. Porque tem as famílias que vêm daqui, né, da mesma cidade, mas alguns vêm de quilômetros de distância. Então, eles vêm e realmente não têm onde colocar, às vezes, o pertence. Então, a gente precisa ir ajustando isso. Então, tem que ser um espaço adequado para comportar isso. Então, isso eu vejo que
a ambiência da estrutura física final, uma boa iluminação. Também ver que é uma UTI pediátrica, cores leves, uma UTI que permita também que o funcionário enxergue o dia lá fora, saber também o que é dia, o que é noite, para essa criança também enxergar a luz do dia, ver que anoiteceu, que favorece também no processo de recuperação. UTIs que permitam a individualização, por mais que seja um salão grande, mas que eu consiga dar a privacidade que aquele caso mais grave acaba precisando, né? Então, a gente entende que esse processo de estrutura física tem aquele básico que é essencial nas áreas limpas, as contaminadas, o ambiente de prescrição, o ambiente de cuidados, né, os leitos à disposição, mas também a gente entender que é algo voltado para um público infantil e eu preciso ter uma ambiência adequada para isso. Seja por meio de cores, algo mais leve, algo mais suave, mas o quanto que é importante. Até o uniforme, né? Se a gente for parar para pensar, os privativos que a gente acaba usando dentro das unidades, por que não ser uma cor mais alegre, uma cor mais colorida, pensando nessa estrutura mesmo, de você conseguir mostrar para essa criança que apesar do ambiente frio, barulhento que ela se encontra, é um ambiente que ainda a gente consegue individualizar a questão da infância ali. Tanto é que muitas UTIs investem muito nessa parte, né? Ambientes lúdicos, como é o caso das brinquedotecas, né? Que hoje algumas UTIs já têm, inclusive dentro das unidades. Possibilidade da família até tomar sol, né, nos solares, né, que são adaptados junto aos andares onde estão as UTIs. E essa questão das roupas, a gente pode pensar que é algo menor, mas não é, porque a criança ela sente um impacto visivelmente ao ver um determinado profissional. Tanto é que alguns centros cirúrgicos, não sei se muito no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente vê muito isso, exatamente esse uso de privativos que são mais coloridos e até com personagens infantis, principalmente cirurgiões e anestesistas com os gorros, né, que são coloridos, que são com certos enfeites que a criança acaba ficando mais distraída talvez com aquelas imagens, né? Mas é essencial, porque a criança ela precisa muito, né, dessa identificação com a parte infantil mesmo, né? O adulto também precisa, né, de momentos assim de leveza dentro de um ambiente tão pesado que é a UTI. Mas a criança é diferente, né? Então, a gente não consegue realmente proporcionar o mesmo ambiente de qualidade que ela tem em casa, mas a gente pode tentar deixar algo mais parecido, né? Até quando faz aniversário, a gente sabe que dá para adaptar situações de festividade, um aninho, coisas que a gente tenta proporcionar para aliviar um pouco aquele ambiente, né? Tivemos hoje uma criança que fez 1 ano e aí a hora que eu fui passar a visita realmente tinha lá alguns balões junto ao leito lá para mostrar mesmo algo diferente para a criança, né? Mas que é importante que a gente saiba que a estrutura básica ela é essencial, né? Amplitude e tudo mais, mas o fluxo de passagem e lembrar que é uma criança e tudo que advém com isso faz parte também para a gente performar muito bem, porque um ambiente mais leve, em termos de estrutura, permite uma melhor organização. O profissional ele vai se organizar também melhor e tudo isso acaba favorecendo ali o cuidado direto daquela criança. Sim. Isso tem que ser... Ele vai sendo adaptado conforme o tempo, né? Conforme as evoluções, né? Na parte da assistência. Mas hoje, considerando essa questão principalmente da parte de humanização, tem sido muito preconizado esses ambientes mais diferenciados mesmo. Sejam alas comuns, né? Ambientes comuns, sejam ambientes de isolamento. Sim. E o próximo item, o que a gente pode pontuar? O próximo item, eu particularmente é um item que eu sempre acho muito interessante, porque a gente consegue crescer com ele, que são os recursos tecnológicos, né? A gente, além das classificações de complexidade que as UTIs têm, hoje uma UTI de alta complexidade é aquela que você tem ali pacientes que são graves, sim, claro, mas que também tem um mínimo de monitorização para a assistência deles, e que você tenha equipes cirúrgicas de retaguarda, recursos diagnósticos como tomografia, centro cirúrgico, né? Então você acaba sendo classificado como uma UTI de alta complexidade. Mas mesmo dentro da alta complexidade existem os níveis, nível 1, 2 e 3. E a gente sempre almeja o nível 3, né? Atualmente nós somos nível 2 de complexidade, mas estamos solicitando, além de ampliação de leitos, a reclassificação para o nível 3, porque acho que a gente reúne pré-requisitos para isso. Que, na verdade, tem muito a ver com o perfil de pacientes que você vai cuidar.
Então, hoje nós temos, por exemplo, um perfil de pacientes grande queimado, nós fazemos hemodiálise dentro do setor, temos recursos tecnológicos para fazer plasmaférese. Trauma, né? O trauma em si, não existe uma necessidade que falte, né, para essas crianças. A única coisa que nós não temos, e ainda assim não tivemos um norte para isso, seria o ECMO e a hemodiafiltração contínua, que teoricamente fazem parte também de uma UTI de nível 3, né? Quem sabe, né? É um sonho, né? Mas é uma dificuldade que a gente vê em vários hospitais de Sim. não ter também, não é algo exclusivo aqui. É muito difícil porque também não é só o custo do equipamento em si, mas o treinamento de pessoal, né? Mas o recurso tecnológico permite, então, que a gente aumente a complexidade dos nossos pacientes, dá condições para nós tratarmos pacientes mais graves. Desde monitores, e de preferência não só aquela monitorização básica, mas com softwares que são adaptados para você monitorizar outros sinais vitais. Hoje se fala muito na própria inteligência artificial, que são monitores que antecipam, em teoria, algumas intercorrências, algumas pioras clínicas, que ele vai ali armazenando aqueles dados dos sinais vitais e criando alertas para você antecipar, eventualmente, uma possível piora desse paciente. Os respiradores, né? A mesma coisa, né? Então, quando a gente pede o respirador, como hospital público que somos, né? A gente sabe que não adianta pedir respiradores que são de altíssimo custo, por exemplo, né? Porque a gente vai conseguir priorizar 1 ou 2 pacientes, então a gente precisa priorizar 10, 15 pacientes. Então, são respiradores que são multiprocessados, a gente não tem dificuldade em relação a isso, mas a gente sabe que ele vem meio basicão, né? Então, ele tem outros softwares que também poderiam ser adaptados a esse respirador, que forneceriam outros modos ventilatórios, por exemplo. E além de outros itens, né? Que fazem parte das UTIs. As UTIs neonatais, por exemplo, tem as incubadoras, que hoje é um mundo tecnológico à parte. Os equipamentos de fototerapia. Só falta elas falarem. Exatamente, né? Porque também, né, tem... São maravilhosas. As próprias incubadoras, os próprios berços aquecidos hoje, parte da indústria trabalha com inteligência artificial também, que vai moldando ali as necessidades do paciente. Equipamentos de fototerapia, bombas de infusão contínua. Então, assim, é o que a gente precisa de tecnologia para cuidar melhor do paciente. Isso tudo é muito caro, né? Então, assim, às vezes, a estrutura física não é tão cara quanto a aquisição de tecnologias. Nós temos respiradores que ultrapassam R$100 mil de preço, né? Então, se pensar nisso no hospital que é 100% SUS, a gente sabe que realmente existem muitas dificuldades, né? Mas a gente sempre tem que estar correndo atrás, né? Nosso hospital faz um esforço para conseguir manter esses recursos disponibilizados, mas a gente sabe que o dinheiro não é tanto para cuidar de tantas pessoas, né? É o que a gente sempre fala, o não a gente sempre tem, então tem que pedir sempre, né? Então, a cada vez que sai uma licitação pública, sai um pregão público, a gente procura colocar as necessidades que nós temos em relação a essas tecnologias. E a manutenção, né? Ter a tecnologia e garantir o processo de manutenção e zelo pelo material. Né? Porque o uso é muito intenso. É sair de um paciente, entrar em outro, sair de um paciente, entrar em outro. Então, há necessidade de que eles estejam em bom uso e constante manutenção que eventualmente seja necessário. E a indústria ela é muito oportunista nesse ponto, né? Isso ficou muito notório durante a pandemia. Então, determinadas indústrias que vendem essas tecnologias, eles até deixam o preço, entre aspas, mais baratos. Mas eles impõem um contrato que exija a manutenção preventiva, que está certo, tem que haver mesmo. Mas a manutenção preventiva é muito caro. Então, assim, é algo que você tem que pagar mensalmente, pagar ali periodicamente, para que você tenha esse equipamento bem manuseado. Uhum. E tem que ser assim mesmo, a gente sabe que tem que ser assim, igual um tomógrafo, né? Quando você compra um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética, e ele dá defeito, você não pode pedir para a manutenção do hospital ver esse equipamento. Senão vai chegar o senhor lá com muitas boas intenções, mas com um alicate e um martelo na mão. Como é que ele vai mexer com um tomógrafo, com um aparelho de ressonância, né? Então, é diferenciado. E, na verdade, esses equipamentos a gente não pode deixar estragar. Sim. Então, sempre tem que estar antecipando os problemas também. Né? E como é bom ter esses equipamentos ali para performar, né?
Não ter que transportar, por exemplo, se eu tenho tomógrafo lá funcionante, ressonância no hospital funcionante, isso evita de você ter que tirar aquele paciente que já está instável do setor para transportar ele para um lugar que faz esse exame, então é um risco a mais. Então, de uma certa forma, você ter esses recursos diagnósticos disponíveis ali também vai, né, ao encontro da recuperação desse paciente, do cuidado desse paciente, da performance, né, assistencial ali. Você expõe menos ele a risco. Sem dúvida. É que é a balança do risco-benefício, né, nessas situações. Porque você transportar ele para... Hoje ainda nós vivemos a realidade, quando a gente precisa de uma ressonância, a criança tem que ser transportada. Isso em breve não vai acontecer mais. Já temos o aparelho de ressonância magnética, só não temos a instalação dele ainda, porque exige também toda uma estrutura física adequada para isso. Mas o transporte é de risco para o paciente. Um paciente que precisa de ressonância e ele está internado, ele não deve estar bem, né? Porque senão ele faria isso ambulatorialmente. Então ele já é considerado um paciente grave. E sem contar que você precisa muitas vezes usar transporte de risco, né? Com as chamadas UTIs móveis, né? As unidades avançadas de transporte, que também tem custo. Sim. Porque você tem que pagar os diferentes profissionais para isso. O hospital terceiriza esse tipo de cuidado, paga esse tipo de cuidado e a gente tem que fazer uso. Então, certamente, quando se adquire um novo equipamento, até o custo para o hospital fica menor também. E é uma sincronia, né? A partir do momento que o paciente pode sair, tem todo um jogo aí para conseguir garantir que essa saída dele seja segura. Isso envolve também não só a estrutura, o treinamento, os equipamentos, mas a boa comunicação também dos profissionais, né? Sim, tanto é que assim, não é o nosso caso, mas a gente vê que a gente tem contato com hospitais que são às vezes até de fora da cidade, que não conseguem fazer nem ecocardiograma das crianças, né? Então, imagina, uma criança que tem suspeita de uma cardiopatia grave, cianótica, às vezes canal dependente, e você precisa do ecocardio para poder tratar e encaminhar essa criança de maneira mais adequada, e ela precisa ser transportada para um outro hospital, para uma clínica particular para fazer esse exame. E isso implica num risco muito grande para o paciente. Felizmente, nós estamos numa realidade que nós temos hoje a possibilidade de fazer isso à beira-leito, né? O ecocardio vai até o paciente. Mas todo o transporte do paciente crítico, ele é grave, independente da idade, independente do tipo de doença que ele tem. E o terceiro item? O terceiro item, eu acho que é o mais difícil de todos, que é a questão de recursos humanos. Não é falta de disponibilidade, né? Gente para trabalhar existe, mas a gente está num nicho tão específico, né? Primeiro assim, né? Não é qualquer um que vai escolher a área da saúde. Aí desses que escolhem a área da saúde, não é qualquer um que vai escolher cuidar de criança. E aí desses, não é qualquer um que vai escolher cuidar de criança grave. Então, assim, nós estamos passando por uma época em que as pessoas, às vezes, elas estão trabalhando bem, fazendo esforço, sendo tecnicamente competentes, mas não tiveram aquilo como uma idealização da sua profissão. Um processo de formação formal, né? Sim, porque a demanda do serviço está sendo maior do que a especialização. Mas aí tudo bem, consegue compor. E também estamos assim sempre tentando fazer o máximo possível de deixar dentro das normas que a própria Anvisa exige, né? Por exemplo, um assistente que pode ser um técnico de enfermagem, uma enfermeira assistencial para cada 2 pacientes, ou até mesmo o número de enfermeira gerencial por número de pacientes. Ainda não estamos no ideal, mas a gente está sempre em busca disso. A mesma coisa em relação ao plantonista médico, né? A lei exige hoje um plantonista para cada 10 pacientes, então a gente tenta, pelo menos assim, no quantitativo, estar de acordo com as recomendações que existem. Mas a gente tem às vezes dificuldade no qualitativo, né, na qualificação. E sem contar que muitas vezes ele, quando ele está em processo de qualificação, quase qualificado ou já qualificado, ele acaba mudando, né? Porque por diferentes motivos, ele não se mantém, né, junto com a equipe. Aí começa tudo de novo. A rotatividade, né? E a rotatividade, ela reflete muito nos índices. Quando a gente olha alguns índices, como, por exemplo, infecções relacionadas à assistência à saúde, seja PAV, infecções relacionadas ao catéter, infecção urinária associada a dispositivo,
Quando a gente olha estubações não planejadas, estubações acidentais, ela tem uma relação direta com a rotatividade de funcionários, ou de assistentes, né? E quando a gente entra num período que não há tantas mudanças, os índices vão melhorando gradativamente também. E a questão da educação continuada, né? Então, oferecer a esse profissional a chance dele se qualificar periodicamente. Porque a ciência, a evidência científica, ela é muito dinâmica. Sim. Então, tudo que a gente faz hoje, daqui 2 anos, pode estar tudo diferente. Então, oferecer a esse profissional também a possibilidade dele se manter como educação continuada, né? Capacitado para exercer aquela atividade. E eu vejo que, assim, hoje a gente está lidando com o que você comentou. O conhecimento está muito rápido. Não adianta a pessoa, o profissional, querer que isso caia de bandeja na mão. Acho que já foi a época que a gente sentava, às vezes, e tinha aulas para isso. A gente até tenta, né, essas aulas, mas é difícil na velocidade que as coisas estão se reciclando a cada dia. Eu vejo que muito essa questão da capacitação é muita pessoa perceber que ela precisa tomar conta da sua ciência enquanto detentora de ir atrás do conhecimento. É aquele processo de formação ativa mesmo. Então, aonde que você viu isso? Eu entrei no site, eu busquei, fui lá naquela base de dados, achei um artigo que tem a base da pirâmide da evidência que fala que agora a gente tem que fazer de uma forma diferente e levar isso para a instituição e fazer a tal prática baseada em evidência. Para isso, eu preciso minimamente que esse profissional consiga saber o que é essa pirâmide de evidência e saber onde buscar tudo isso. Então, ele precisa cada vez mais, eu percebo isso muito no dia a dia, com os alunos também, que eu preciso sair da passividade. Eu vejo muito isso, às vezes, na graduação, né? Eles vêm lá do ensino médio, acostumado com uma forma de ensino, na hora que chega na faculdade, as coisas são diferentes, e a hora que sai, tem que se manter diferentes, porque é a gente que vai construir o conhecimento e vai replicar aquilo no paciente. E um outro ponto é o fortalecimento do trabalho em equipe. A gente sabe, nem todo mundo tem perfil para trabalhar em equipe. E esse perfil, que muitas vezes é individualista, que não agrega equipe, que não ouve o colega, é um perfil péssimo para a condição do paciente. Porque se eu não tenho o valor de todos os membros da equipe multiprofissional, cada um no seu momento assistencial, conforme a sua competência profissional, se eu não tenho ciência do quanto isso é importante, de uma certa forma isso em algum momento vai respingar no paciente. E aí envolve comunicação, envolve a proatividade, envolve as relações, né? Por isso que é tão difícil recurso humano, porque recurso humano envolve seres humanos e ser humano é um ser humano muito complicado, né? Nós somos muito complicados por natureza. Então eu vejo que muitas vezes a gente tem que ir lapidando isso para que a equipe consiga ficar coesa. Então, às vezes, um membro da equipe pode dificultar todo o processo, né? De fato, assim, é até interessante essa questão da busca do conhecimento. Hoje, a maior parte dos cursos, e acho que na nossa instituição, tanto o curso de enfermagem quanto o curso de medicina trabalham com metodologias ativas, né? Sim. Porque hoje a questão do conhecimento chegar para nós caindo do céu, né? Chegar de modo passivo já não vai acontecer mais, né? Então existe sim a necessidade de se buscar esse conhecimento de forma continuada e de forma muito ativa mesmo. E essa questão da equipe em si, ela é muito forte nas recomendações até do próprio Ministério da Saúde, né? Então, se existe um ambiente hospitalar onde se preza muito pela multidisciplinaridade, pela multiespecialidade, são os ambientes de terapia intensiva. Então, cada área, cada profissão é uma engrenagem de uma máquina que tem que funcionar bem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não existe peças dessa máquina que sejam mais importantes do que outra. São atribuições específicas, são funções específicas, mas elas têm que funcionar em conjunto. E a dificuldade de comunicação, muitas vezes, quebra essa engrenagem, né? Então, a gente fica estagnado, e uma vez que não há uma boa comunicação, não há uma boa inter-relação, quem vai, no final, sofrer a consequência é o paciente, né? Sim. Você sabe que eu recebo várias mensagens, não é pouca não, de pessoas que falam assim: eu quero tentar mudar a minha prática profissional, mas tem uma pessoa que não deixa. Tipo, tá posto, a evidência tá posta, tudo posto, mas esse ser humano não deixa.
eu vejo isso como algo muito doente para o setor. Como que você vai conseguir performar o paciente crítico e conduzir bem, né, se a gente trabalha de uma forma muito unicêntrica, né? Não dá para ser mais assim. Então, eu percebo que a gente precisa cada vez mais estimular o multiprofissional. Onipotente, onisciente, onipresente, não somos nós seres humanos. Então, a gente não pode querer colocar, né, se colocar no papel de Deus, porque isso não existe. Então, essa questão do multiprofissional e quanto cada um precisa estar junto ali e tomar papel da sua importância perante o processo de cuidado assistencial, junto ali, é muito importante. Isso impacta absurdamente. E não só quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala muito do profissional de saúde, mas um dos itens que você pontuou, talvez a gente vai falar lá, é a questão da família, né? Hoje tem família que vira um profissional ali junto com a gente. Por quê? Não é aquela família que vai, fica uma semana e vai embora. Tem famílias que estão com a gente 3, 4 meses, às vezes ficam até mais. Então, são situações bem difíceis, que não adianta eu ter uma UTI linda, maravilhosa, com uma ambiência, redução de ruído, a luminosidade incrível, né? Você consegue reduzir a intensidade. Não adianta eu ter os monitores de última geração, mas também se eu não sei mexer, se eu não sei participar, se eu não sei, né? Se a minha equipe ela está fragmentada por uma rotina institucional que é doente. Então, isso vai fazer o quê? Vai adoecer o próprio profissional. E se ele fica doente, aí vira aquela cascata, né? Porque o psicológico doente, ele vai ter uma maior incidência de burnout, ele vai querer desistir, o turnover do hospital vai crescer, então vai ter essa rotatividade absurda. Então, é tudo também consequência ali, né? Então, são processos de trabalho, vínculos, né, contratuais. Então, muita coisa envolve essa questão do recurso humano. E realmente, às vezes, acaba sendo o calcanhar de Aquiles ali, porque é onde a gente precisa trabalhar. Só que trabalhar nesse item envolve uma complexidade muito grande. Eu até entendo, como enfermeira, que legalmente eu estou lá 1 para 10, uma enfermeira para 10 crianças. Mas você sabe que o quanto isso exige de mim nos plantões é desesperador, porque não são 10 crianças simples, são 10 crianças de UTI, e isso envolve uma visão dinâmica de muita coisa, sendo que, por exemplo, o enfermeiro ele é o centro assistencial ali da unidade. Então, tudo vem para a gente, e a gente tem que absorver e não só gerenciar a criança, como também gerenciar o setor e os problemas, que são muitos e que surgem constantemente. Então, conversando com muitos colegas, né, de outros hospitais, eu vejo a proporção é muito clara, cada vez mais é 1 para 5. Isso vale também para a medicina, isso vale também para a fisioterapia, isso vale para as outras profissões. Por quê? Isso vai garantir um cuidado mais individualizado. Eu vou estar mais próxima, porque eu vou dividir 10 crianças com outro colega enfermeiro que vai olhar os outros 5. Então, isso ajuda muito também a garantir a qualidade assistencial. Então, é importante que a gente tenha ciência que muitas vezes a complexidade exige algumas mudanças de estratégias de proporções assistenciais ali que vão impactar diretamente no cuidado ali daquele doente. E quanto mais a gente cresce em complexidade e em níveis de complexidade, mais difícil fica o tratamento do paciente, porque ele exige muitas particularidades cada um deles. Então, de fato, é até difícil de imaginar dar uma assistência adequada. Não estou dizendo que não queira ser adequado, mas tentar dar uma assistência adequada para 10 pacientes complexos, né? Porque não é só o beira-leito, né? Existem outras coisas que o setor exige, né? Dentro da medicina, a gente tenta adaptar de acordo com algumas possibilidades que a própria lei nos permite, e eu acredito que são ofertas parecidas com o que a enfermagem tem. Então, hoje, por exemplo, dentro da UTI, a gente trabalha com 3 níveis de profissional ali dentro da UTI, para exatamente ajudar nessa questão da inter-relação. Existe a coordenação, que teoricamente assim, é a chefia, né, do setor, é o que norteia os princípios, né, e estabelece planos, metas, prioridades. Existe o plantonista, que está lá examinando o paciente, atendendo as intercorrências, admitindo o paciente, fazendo as prescrições. Mas sempre existiu, parece que um hiato entre esses 2 profissionais, né? Porque daí, para você juntar os 2, ou o coordenador tem que fazer mais do que ele deveria fazer, ou o plantonista fazer mais do que ele deveria fazer.
Então, para isso, existe o cargo do diarista. Então, o diarista que serve de elo entre a coordenação e entre o plantonista assistencial, e que, entre as suas funções, está a cuidar da parte da multidisciplinaridade. Eu acredito que talvez um diarista, um enfermeiro diarista também ajudaria nesse sentido, né? Desoneraria um pouco em termos de função, né, o enfermeiro gerencial de um setor, ajudando um pouco na distribuição dessas importâncias. Mas assim como a gente também levou alguns anos para conseguir isso, né, tudo é muito lento, né, tudo é muito difícil. Mas, por outro lado, felizmente a gente conta hoje com uma coordenação, com uma diretoria que está muito aberta a crescer nesse sentido. Sim. Né? Então, a gente tem que solicitar sim, né? E acho que está certo, tem que, quanto mais profissionais a gente tem, melhor vai ser a assistência para o paciente, porque a nossa criança de hoje não é uma criança fácil. É uma criança que, para sobreviver e para sobreviver com qualidade de vida, ela exige alta complexidade durante a sua permanência no hospital. E as intercorrências que são frequentes, né? Então, às vezes, uma intercorrência, dependendo da gravidade, a gente já sabe o quanto que isso demanda e até a rotina se restabelecer vai 2 horas, 3 horas e até mais, dependendo da situação. Então, são coisas que é um elo difícil mesmo. E o interessante é que é difícil para todo mundo, né? E é uma coisa que a gente fala e a gente observa isso também em estudos que são de fora, de outros locais, esses casos de sucesso. Principalmente, eu sempre dou bastante o exemplo do Canadá, porque os trabalhos canadenses que falam das experiências ali envolvendo assistência, recurso humano, cuidado da criança, são exemplos para outros países. E é bem interessante ver como eles conduzem isso também. Então, é legal a gente ter essa comparabilidade, que a gente sempre vai querer mais, né? Sim. O objetivo sempre é melhorar nesse sentido também. E ainda mais com referências tão fortes. O Canadá é muito citado como o norte da terapia intensiva pediátrica, né? Assim como os Estados Unidos. Então, são referências que a gente tem que sim concorrer atrás, né? Não vai ser fácil, porque nós temos um país continental, de dimensões continentais, com uma heterogeneidade populacional muito grande, com uma população enorme e com recursos escassos, né? Então, cabe aí aos gestores da saúde a administração da melhor forma possível. Mas a gente precisa apontar para esses gestores também as nossas necessidades, né? Uhum. Então, por isso que, além da comunicação dentro, ali, intrínseca, a gente tem que fazer a comunicação externa também, extramuros da UTI, né? Isso em vários locais, né? Interessante essa troca de experiência com outros hospitais. A gente percebe que as dores são muito semelhantes entre os hospitais, em várias esferas ali. Qual que é o próximo item? Aí é o paciente, né? O paciente ele tem vários focos ali de recomendações, né? No final, tudo vai convergir na questão da segurança do paciente e da biossegurança, né? Então, quando a gente fala na segurança do paciente, a gente não pode esquecer da biossegurança, porque a biossegurança envolve a segurança do profissional também. Uhum. Porque para cuidar bem, precisa estar bem. Então, até o que foi pontuado há pouco, né, sobre a questão do burnout, do estresse psicológico, estresse físico, a jornada de trabalho exaustiva, compromete a saúde do profissional. E, além disso, nós estamos lidando com pacientes que exigem muitos recursos, onde a chance de um acidente com material biológico é maior, de exposição a um determinado agente infeccioso. A pandemia foi prova disso, né? Quantos profissionais da área de saúde não faleceram porque adquiriram a doença numa época desfavorável, pré-vacinal ainda? Então, hoje não se fala mais somente na segurança do paciente, mas na biossegurança. A gente é cobrado mais na segurança do paciente, tá certo? Porque nós estamos do outro lado. Uhum. Não somos os doentes ali naquele momento. Mas quando se fala no paciente, é que permitir que todos esses recursos físicos, tecnológicos, de recursos humanos, possam ser aplicados da melhor forma possível para aquela criança que está internada. Então, isso vai desde da checagem dos equipamentos que estão disponibilizados naquele leito, né? É uma coisa constante, não é uma vez por dia, mas é uma vez por período, né? Envolve a questão da prescrição. Ainda não é só no nosso caso, isso é uma referência na literatura. O principal ponto que pode fragilizar a segurança do paciente é a prescrição médica, que pode ter falhas desde a sua elaboração, da sua dispensação e até a sua execução, né? Isso aí já foi até comentado várias vezes aqui.
Então, é um trabalho que é contínuo, é diário, e aí precisa também de uma equipe multiprofissional. Então, existe aquele que vai prescrever, mas existe aquele que vai dispensar a medicação, no caso, os farmacêuticos clínicos. A equipe de enfermagem que está sempre ali na linha de frente, né, recebendo essa prescrição, preparando as medicações, administrando esses fármacos. Isso só para citar um exemplo, né? A fisioterapia, né, checando os respiradores, os circuitos de ventilação mecânica, e até o próprio funcionário de limpeza, de manutenção desses equipamentos, que sempre vão estar de olho para garantir um bom funcionamento, para que isso minimize um pouco os riscos para esse paciente. A CCIH, né, atuando aí de forma ativa no controle das infecções intra-hospitalares, com campanhas preventivas, né, em relação às infecções, no controle de liberação de determinados antimicrobianos, nos isolamentos físicos aéreos. Então, é um tipo de conjunto de recomendações que envolve todo o hospital. Não é só a UTI que vai abraçar isso, né? Todo hospital tem que estar empenhado na segurança do paciente. Há pouco tempo nós conversamos sobre a questão da gestão de risco, né? Da gerência de risco. Nossa, quem não viu esse episódio, o episódio passado, gente, foi uma aula, né? Vale muito. Muito esclarecedor, muito por um profissional que conhece do que está falando, sabe do que está falando, é uma autoridade nisso. E que ficou bem claro que não é um trabalho de punição, de busca de culpados, mas de melhoria. Então, as gerências de risco que atuam na segurança do paciente não está preocupado somente com o que aconteceu lá atrás. Ela quer reconhecer o que aconteceu lá atrás e elaborar medidas para que aquilo não aconteça novamente. Então, é um trabalho prospectivo, é um trabalho preventivo que vai terminar na segurança do paciente. E os profissionais, assim, uma parte nevrálgica, né? Porque o profissional adoece também, né? Sim. O profissional se expõe a risco também. E às vezes, como você colocou há pouco, o afastamento dele vai gerar uma repercussão muito grande para a administração do setor. Então, de certa forma, ele também deveria ter medidas preventivas para não adoecer. Acontece que ele está sobrecarregado, né? Então, muitas vezes, ele não é aquele único emprego dele, ele está vindo de um emprego ou está saindo dali para ir para outro emprego. São necessidades que a vida nos impõe, né? E que acaba, assim, de certa forma, afetando a segurança desse paciente. Que a biossegurança envolve desde a saída dele de casa, o transporte até onde ele trabalha, e o modo como ele vai trabalhar, inclusive no fornecimento dos equipamentos de proteção individual. É muito detalhe, né? A gente vê a complexidade dos setores adjacentes, né? Que envolve ali esses setores de suporte para o bom funcionamento da UTI, envolve tudo, até a dispensação de materiais, tudo, né? Quando falta uma coisa, a gente percebe o quanto é importante quando falta. Fala, meu Deus, está faltando tal coisa. Meu Deus do céu, a gente fica tudo, como que a gente vai ajustar, como que a gente vai se organizar? Mas é um ponto muito importante. Acho que são elos que eles estão, de certa forma, interligados. E a segurança do paciente, os indicadores, né? Isso reflete muito a questão, até a CCH, as infecções hospitalares, pneumonias, infecções urinárias, né? Catéter. Isso reflete todo o processo assistencial. Então, a gente quer número 0 ali. Quer zerar tudo isso. E é uma meta diária que a gente fala. Então, está tudo interligado. É o recurso humano, é o recurso material, é a educação em saúde, é constantemente em prol do bem-estar daquela criança grave. A gente está falando da criança que é o nosso elo principal aqui dentro do podcast, mas é aplicável a diversos setores ali, né? Se não falar todos eles, né? Em cada um no seu nível de complexidade. Sim, né? E cada vez mais a gente está sendo cobrado também pela segurança. Hoje os familiares e os pacientes também adultos, né? Eles têm acesso ao conhecimento, às informações de uma maneira muito mais rápida, né? Hoje a gente percebe até assim, que dependendo da pergunta que alguma mãe vem fazer para a gente, ela dá a impressão que ela acabou de consultar o Google, né? Porque usa até alguns termos assim da internet, né? E tá certo, eles estão no direito deles, né? Eles não tinham antes o acesso à informação, mas hoje, né, com a tecnologia dos celulares, então isso está tudo na mão mesmo. Está ali do lado. E a gente vai ser cobrado, sim, quando a segurança do paciente for quebrada por algum motivo, que se ela for quebrada por algum motivo, ou os gestores, os coordenadores, as chefias vão perceber e vão nos cobrar, ou o próprio paciente, né? Então a gente tem que estar sempre muito preocupado mesmo e focado de oferecer o melhor tratamento dentro dos princípios da segurança dele. Sim.
E o último elo? A família, né? A família é o nosso avanço mais contemporâneo nessa história. Então, é a mesma coisa que a gente fala, assim, hoje já não é mais opção, né? Então, Não é. se você vai cuidar de crianças, adolescentes ou de idosos, você não é, eu deixo ou não deixo. Tem que deixar, não tem que deixar. A lei manda fazer isso, né? Então, nós temos uma hierarquia, não só dentro do hospital, mas uma hierarquia na vida civil, né, também. Então, se existe uma lei que determina o direito, né, dessa criança, desse adolescente ter um acompanhante 24 horas por dia, nós é que temos que nos adaptar. Então, um pouco cai na questão da estrutura física voltada também para esse acompanhante, né, no sentido de hotelaria mesmo, né, oferecer condições dignas. Nem estamos falando tanto de conforto, né? Claro que a gente quer oferecer conforto, mas antes disso a gente tem que oferecer dignidade, Sim. né? Dar a ele a possibilidade de ter o mínimo que a condição humana necessita, né? Alimentação adequada, higienização adequada, permanência adequada. Então a gente tem que se adaptar e quando a gente tem um espaço físico maior, como o nosso caso atualmente, a gente fica muito satisfeito porque isso vem nessa maré, né, da humanização. Exato. Mas também, assim, tentar, de certa forma, inserir esse familiar também a participar de um modo mais ativo disso tudo, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar em cuidado centrado na família, acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso, mas também, assim, permitir, por exemplo, que esse familiar tenha acesso aos profissionais no sentido da comunicação. Hoje se fala muito, né, na questão de você, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, passar junto ao leito e envolver o familiar na passagem de caso, né? Deixar ele participar. A gente sabe que tem familiares que não vão falar nada. Você tem que perguntar e aí sim, talvez ele te responda alguma coisa. Vai ter aquele que na primeira frase já vai interromper para perguntar alguma coisa. Então tem que permitir muitas vezes isso, porque muitas informações importantes vêm desses questionamentos. Muitas impressões do paciente vêm das impressões dos familiares que estão ali com ele. Então, é uma realidade que a gente precisa hoje melhorar cada vez mais. Inclusive, estamos agora, né, nessa fase de permitir até a permanência dos familiares durante procedimentos invasivos, durante a ressuscitação cardiopulmonar. Ainda temos algumas resistências, mas cada vez mais eu vejo a equipe toda, né, muito envolvida nessa questão. Então, o hospital e as unidades de terapia intensiva, hoje elas têm que saber que não é só a criança que estará internada, mas os familiares também. Então, a nutrição oferecer também o alimento para esses familiares, a higiene oferecer condições desses familiares tomarem banho, trocar de roupa, né, no sentido assim de ele estar ali junto com a criança, né? Então, focar nos dois lados, no paciente e quem está junto com o paciente também. E no fim, se a gente for parar para pensar, o performar, né? O performar, a gente ser assertivo, ágil, rápido, né? Que tenhamos bons indicadores, mas no fim somos seres humanos, né? Então, como ser humano, que aquele paciente tenha suas necessidades holísticas que a gente fala, que biologicamente ele tenha esse bom atendimento, que socialmente eu tenha, né, como ajudá-lo, que é uma família às vezes muito carente, a importância do serviço social, tá junto ali, integrando as necessidades, nos ajudando com questões sociais tão difíceis e complicadas que a gente não consegue, não dá conta, realmente não dá conta, a gente precisa do serviço social, né? Então, a gente tem o social ali junto, o psicológico. Quantas vezes a gente não vê mães... A gente fala mães, mas são pais, mas a maioria que fica conosco, com as crianças, são as mães, que estão ali a ponto de explodir do lado da criança. A gente não dá conta. Como físio, médico, enfermeiro, a gente nem tem informação para isso. Malemar a gente dá conta dos nossos sentimentos, né? A gente tenta dar conta, mas não profissionalmente como o pessoal da psicologia. Então, a gente tem que atender essas questões psicológicas e não esquecer também da questão espiritual, né? Que é onde a gente percebe o quanto que é importante o hospital ter um lugar ecumênico ali, ou mesmo
um lugar que possa fazer missa, que possa fazer culto, mas que esse familiar também possa participar, que é um cantinho lá do nosso HU que eu gosto bastante, de vez em quando dou uma passadinha lá também, e proporcionar essa espiritualidade dentro desse ambiente. Então, é muito comum a gente entrar para examinar uma criança e a mãe está lá do lado e está ativado a música e ela está ouvindo pelo celular um louvor, né? Então, o respeito a esse momento dela, ver se ela precisa de alguma coisa, uma criança que às vezes precisa ser batizada. Né? Então, são tantas situações para a gente dar conta do ser humano como um todo, que isso é você performar bem. É saber que ele não só sobreviveu, que obviamente é o máximo, é o que a gente quer, mas a sobrevivência com a qualidade e que essa estadia não cause mais traumas além do que a própria doença já está causando. Então a gente sabe que a internação é uma doença a mais que a criança, um diagnóstico a mais para a criança enfrentar. E aí, quando a gente joga isso para o binômio, famílias são destruídas durante um processo de internação prolongada. Divórcios acontecem muitas vezes, né? Conflitos familiares, dependendo do contexto em que essa ocorrência aconteceu. Então, a gente precisa performar atuando, né, em todas essas esferas. O recurso físico vai ajudar, o tecnológico vai ajudar, mas a gente precisa também entender essas necessidades humanas básicas. Por isso que a gente fala, né, necessidade humana básica, para conseguir, então, ter essa performance como um todo, é juntar todos esses elos, o que é um mega de um desafio. Nem sempre a gente consegue essa plenitude, mas a gente sempre está em busca de tentar isso, porque errar faz parte do processo, né? E é errando que a gente percebe, então se para a direita não deu certo, quem sabe para a esquerda dá, e assim os processos vão se aperfeiçoando, as pessoas vão compreendendo mais a dinâmica e as coisas acabam tendo um saldo muito mais positivo. Tanto é que se boas práticas é um dos assuntos da moda, a chamada síndrome pós-UTI também, né? Uhum. Então, uma permanência que não é adequada, ela vai gerar para o paciente, e às vezes um lactente, assim, a criança, um recém-nascido, e para o seu familiar uma consequência que vai durar meses ou anos. Um exemplo muito típico disso são famílias que eventualmente precisam, tem uma criança dentro da UTI e que historicamente já tiveram outros filhos dentro da UTI. Sim. É uma catástrofe para essas famílias. Isso pode ter acontecido há 10 anos, há 20 anos atrás. Aquilo é um déjà vu como poucas vezes a gente tem, né? Então, se a gente conseguir melhorar muito a assistência às práticas durante esse período que ela está ali, junto com a equipe multiprofissional, junto com o binômio paciente e familiar, certamente a gente vai ter uma menor... Não vamos anular a chance de ter uma síndrome pós-UTI, mas a gente consegue minimizar. E hoje a gente está tendo a oportunidade de acompanhar essas crianças no segmento pós-alta, né? Então a gente percebe exatamente assim, quando aquela criança que está ainda traumatizada, aquela família que está traumatizada com o local, mas que outras que já estão mais bem adaptadas. Então hoje as famílias gostam de trazer as crianças porque estão ali, olha, tá vendo, ele estava doente, mas hoje ele está assim. Leva tudo arrumadinho as crianças, tão né? bonitinho. Exatamente, né? São momentos passear, que são muito importantes, né? Então, assim, tanto é que nós tínhamos uma proposta de seguir por 1 ano essas crianças, mas hoje tem criança que já está há 3 anos no segmento, né? Porque não dá, né? Porque a família às vezes pede, olha, nem que for para vir a cada 6 meses, uma vez por ano a gente quer trazer aqui. Quem somos nós para dizer que não vai fazer isso, né? Mas assim, então tem que pensar mesmo que a reabilitação ela só começa após a alta, né? A gente, durante a internação, a gente sempre fala, existe o tratamento inicial, a reversão do dano, a recuperação daquele dano e depois a reabilitação. Então, o processo de reabilitação, ele raramente vai começar na UTI, ele vai começar no período pós-alta. E essa reabilitação não é somente física, mas emocional também. Crianças que às vezes eram tão pequenas, assim, que quando chegam no setor, parece que ele sente aquele setor pesado e já fica todo, ou chora, ou fica assim, arredio, não quer chegar próximo de ninguém, né? Que percebe exatamente o quanto que aquilo foi uma experiência traumática para ele. É um assunto complexo, né? Porque a gente sempre está buscando a perfeição. Então, são tentativas e esse é o foco.
E acho que essa foi a intenção do nosso episódio de hoje, falar um pouquinho do que seria essa alta performance, quando a gente fala, né, boas práticas, é algo muito complexo, não é fácil da gente conseguir chegar a 100% em todas as esferas, porque em alguma coisa a gente tem que ajustar em algum momento, e isso é em todos os serviços, né? O perfeito, gente, não existe. Existe aquele serviço que sempre busca a perfeição, melhorando cada vez mais. E é isso que a gente tenta a todo momento, quando a gente vai para o nosso campo de batalha ali, que é os plantões, que é a parte assistencial, que é estar junto ali, que é trabalhar as relações humanas todos os dias, e saber que às vezes eu não estou bem e eu vou trabalhar, e, enfim, eu tenho que aprender a lidar com tudo isso. Então, tudo isso envolve boas práticas, né? A gente conseguir, às vezes, também pegar o limão e fazer uma limonada, né? Dependendo da situação. É assim que as coisas acabam funcionando. Mas que isso sirva de um estímulo para ver, olha, a gente pode melhorar nisso, a gente pode avançar nisso, algumas reflexões que eventualmente esse episódio deixou para vocês, comenta aqui, como que é a realidade de vocês, se vocês vivenciam boas práticas ao extremo, quais são as dificuldades que vocês observam ali dentro do serviço, compartilhem, porque é muito legal. Uma coisa que o Pedincast cada vez mais amplia são as conexões. Então, essas conexões com diversos locais, diversos hospitais e profissionais, de certa forma também nos aproxima. Mesmo a gente estando aqui, ó, câmera, eu, Arnildo e Wender lá, gravando, mas a gente percebe que vocês estão aí nos ouvindo, então essa interação ela é muito importante, né? E a gente conta com ela sempre, é por isso que a gente está aqui indo na semana que vem para o episódio número 70, né? Então Sim. É uma jornada já. Eu sou muito entusiasmado para a gente sempre avançar, né? Então, acho que na minha vida profissional eu sempre busquei muito a questão de melhorar cada vez mais, né? Melhorar na quantidade, né? Cuidar o maior número possível de pacientes, porque a gente está numa situação privilegiada. Eu vejo nossa profissão como um privilégio que a vida nos deu, que Deus nos deu, para poder cuidar bem dessas crianças, para poder cuidar dessas crianças e tentando cuidar bem dessas crianças. Então, quando a gente pensa nessa melhora das práticas, né, isso faz com que a gente consiga nos melhorar como seres humanos também, né? Porque a criança ela é uma troca, né? Ao cuidar bem de uma criança, a gente melhora como pessoa também. Sim. Então, tem sempre que buscar oferecer o melhor possível, né? E saber que nós não estamos sozinhos, né? Existe um termo na língua inglesa que eu gosto muito, que é o task force, né? A força-tarefa. Eu acho que isso é essencial para cuidar bem, né? Então, a gente querer individualmente fazer o nosso melhor, mas saber que a gente precisa de um conjunto de pessoas com profissões diferentes, com princípios de formação diferentes, mas que precisam funcionar bem em conjunto. Porque no final quem ganha é a criança. Eu vou até compartilhar, foi semana passada que você criou o grupo? Uhum. Semana passada o Arnildo criou um grupo e ele colocou Task Force. E aí, nesse grupo, ele incluiu assistente social, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, físio, mais algum profissional? Que eu me lembro foram esses, e psicologia. E psicologia. Claro. E aí, o que ele tem feito? Ele olha que interessante isso, porque o WhatsApp é uma ferramenta que veio para ficar, né? Então, até isso também agiliza. É o que o Alex, no episódio anterior, trouxe uma reflexão da segurança do paciente que eu achei muito legal. Que são tecnologias que têm ganhos e perdas, né? Mas foi um ganho muito interessante, porque a gente está o tempo todo olhando o WhatsApp. E aí, todo dia, ele coloca um resumo de todos os pacientes lá, falando qual é a meta e a necessidade de intervenção multiprofissional de cada um. Então, tem criança lá que precisa de mais apoio social, tem criança que precisa mais de apoio nutricional, e, de certa forma, isso que eu tenho observado tem facilitado muito ali a comunicação entre os profissionais. Tal criança tem que ter uma liberação especial de um medicamento na farmácia, que tem que ter uma solicitação de compra. Então, de certa forma, evita ruídos, a mensagem chega, as pessoas agilizam, e, mais importante, a gente se sente participante do processo. Então, um processo decisório, fortalecimento multiprofissional, e é uma coisa tão simples. Foi um grupo de WhatsApp. Que muitas pessoas podem falar, mas mais um grupo? Mas é um grupo muito significativo, porque mudou conduta, tal, todo mundo acaba sabendo o que está acontecendo e tem esse processo participativo. Então, é uma dica, gente. Às vezes a boa prática está no simples. A gente começar por algo que
parece que é pouca coisa, mas não é, mas que já vai impactar, já vai quebrar ruído de comunicação, vai aproximar profissionais. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? É realmente transpor barreiras com o que a gente tem. Se a gente for pensar e olhar para o ideal, né? E falar assim, nossa, eu não tenho o ideal, o perfeito é isso. Eu não tenho, então eu não consigo promover uma boa assistência. A gente não vai sair do lugar. A gente vai estar tendo o papel de profissional extremamente passivo no seu processo de formação e atuação. Então, por mais que eu sei que às vezes é difícil, né? A gente vê uma dificuldade, não conseguir a resolutividade que a gente às vezes gostaria, mas que a gente pense em alternativas e que essas alternativas elas podem ser um passo para que chegue na solução que você gostaria. Então, são coisas que a gente precisa valorizar, né? Exatamente, né? Porque no nosso dia a dia a gente está sempre muito ali, enfermeiro, médico e fisioterapeuta, né? Que está ali no loco, né? Mas aí a gente percebe que não, tem muita gente fora da UTI que é essencial não só para o tratamento em si, mas até para o segmento depois. Sim. Então, o farmacêutico, o psicólogo, o assistente social, eles têm a mesma importância e a gente precisa deles. Precisa de todos esses profissionais funcionando em conjunto para que, no final, a assistência ao paciente fique melhor ainda. Exato. Então, se esse episódio te ajudou, trouxe reflexão, trouxe ideias, você implantou uma coisa legal aqui, compartilha com a gente. Já curte, porque curtir é importante. O YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele vai distribuir para mais pessoas. Muito importante você se inscrever no nosso canal. Agora, todo sábado, a gente vai ter uma aula para você que vai ficar disponível por 48 horas. Não percam a oportunidade. Conheçam a nossa comunidade, tanto a comunidade Pedim quanto a comunidade Pedim-Enf. Está cheia de conteúdo muito atualizado para vocês, que com certeza vai te ajudar a performar muito mais aí dentro do seu ambiente de trabalho. E a gente agradece rumo ao episódio 70, né, Arnildo? Sim. Agora a gente sai do 60. Não, demorou, mas vai sair. Obrigada, viu, gente? Até a próxima.